Hello, everybody! Good morning! Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre airport, aquela situação de viajar deliciosa, maravilhosa, mas que às vezes a gente fica um pouco preocupada de passar pela alfândega, passar pelo raio-x, responder as coisas certas, pegar as informações no aeroporto sobre o voo. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso hoje. Hello, guys! Eu vou chamar a Amanda para conversar conosco. A Amanda é coordenadora aqui na Tea Time e a gente trabalha com inglês para maiores de 50 anos aqui. E hoje, especialmente, vamos falar sobre airport. Hello, me. Hello, Ro. Hello, Amanda. Deixe-me chamar. Legal. Lembrando que a maior parte dos nossos alunos, Hello, Amanda! Hello, How are you? very good. And you? Very well, too, thank you. E aí, vamos conversar sobre airport? Vamos lá. Let's Vamos. go. Let's fly, hein? Let's fly. Legal. Amanda, dá um oizinho para a turma aqui, diz quem é você, o que você faz. Ok. Bom, eu sou a Amanda, sou professora de inglês e coordenadora na Tea Time. Já tenho o quê? Uns 3, 4 anos, eu acho. Mas eu já dou aula, apesar da pouca idade, já dou aula há quase 8 anos. Sou apaixonada pela língua inglesa. E acho que é isso, né? É excelente, excelente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre airports. É engraçado, né, Amanda? Mas a situação de aeroporto às vezes deixa a gente um pouco tenso, não? Eu acho que essa situação do aeroporto é uma das coisas que mais causa ansiedade nas pessoas que estão aprendendo inglês, ou qualquer pessoa que vai viajar de fato, né? É uma coisa que causa bastante ansiedade, assim, um medo, um receio, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, né, Rê? A gente pode dizer isso aí já. A grande vantagem de se falar inglês, especificamente o inglês, outro idioma, todos os outros idiomas são super bem-vindos, etc. Mas o inglês ele acaba se tornando uma língua, um denominador comum em vários países. E nessa parte do aeroporto, quando você sabe um pouco de inglês, você tem um pouco mais de segurança, de naturalidade, não é? Se sente um pouco mais preparado para as perguntinhas. Às vezes, são perguntas até assim bobocas, mas o Isso. fato de ser em outra língua acabam deixando a gente um pouco desconfortável. E não precisa ser assim, né? Os alunos que estão na Tea Time, dentre algumas razões, das mais importantes é realmente essa questão da viagem, né? É isso mesmo. A gente recentemente observou que 78, ó, um dado aí para você, 78% dos alunos da escola, uma das maiores razões deles estudarem inglês é justamente isso, né? São as viagens, é viajar com independência, conseguir entender, ser entendido, principalmente nessas situações que causam mais ansiedade, que é onde a gente fica mais nervoso e aí tende a não saber muito o que fazer, né? Então a gente observa que é um denominador comum na escola, né? Muitos dos alunos estão lá para ter essa segurança, essa confiança nesse momento da viagem. É verdade. Viajar com inglês, sem dúvida alguma, facilita. Então, se a gente pudesse resumir um pouquinho ah, os passos de um aeroporto, seria o check-in, né? Isso. A chegada ali Que no balcão. é o primeiro lugar que você vai, né? Quando você chega para viajar no aeroporto, a primeira coisa que você faz, o primeiro step, é realmente ali o check-in. Uhum. Check-in, o check-in. Chequinho, o chequinho. Você já deixa o chequinho ali para aquela passagem, né? Que tá assim bem checona. Um checão que você tem que deixar lá. Muito legal. Então, lembrando que quando a primeira coisa que a gente faz ao chegar ao aeroporto, voos internacionais
requerem 2 horas de antecedência. Ah, mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou ficar fazendo no aeroporto durante 2 horas? Não tem ideia de como essas 2 horas passam assim, né? Porque são É verdade. tantos os passos até você sentar na sua poltrona dentro do avião, que inclusive eles estão pedindo atualmente de 2 a 3 horas. É. É justamente para não ficar fazendo essa coisa corrida e né, complicada. Então é preferível a gente ir um pouquinho antes, até porque o aeroporto é uma delícia. Eu adoro o cheiro do aeroporto. Isso aí isso aí é uma coisa um pouco incomum, eu acho, viu, Rê? Quando você passa Uma naquele coisa duty característica free, sua. olha, aquele duty free tem aqueles perfumes, já ficou, é muito bom, muito bom. Bom, mas antes de passar pelo duty free, a gente tem que passar pelo check-in e a gente pode ouvir algumas frases típicas. A gente tem uma colinha aqui, viu, pessoal? Para procurar não esquecer nada de passar para vocês. Então, como é que é balcão ali? Balcão, no geral, né, a gente chama de counter. O específico do check-in, ele é um check-in counter, que é o Uhum. primeiro lugar que você vai, né? Então você chega lá, Renata, e o que é que você diz quando você chega nesse check-in counter? Conta pra gente, o que que você vai dizer, Rê? Eu falo, I am so happy to be here, to E fly. depois, E depois eu falo, ok, my flight, flight, voo. Meu voo é para tal lugar. Ou estou voando para, I'm flying to LA, for example. very good, very good. Right? Uma coisa que você pode escutar também quando você chega no check-in counter é a pessoa te pedindo, né, as documentações a passagem, né? Então, talvez você escute ali um May I please see your ticket and your passport? Que é o ticket, que não é ticket, é ticket. Ele é a sua passagem, né? E o passport, que é a sua documentação. Então pode ser que você escute isso também, né? Às vezes a gente chega meio E- quieto no check-in counter, né, Rê? Aí a pessoa vai é, começar. May I? exactly. Exatamente. May I see your passport? May I see your ticket? Right? Isso. Fundamentais. E daí também você vai despachar as malas, Muito bem. right? As Uhum. malas, a bagagem como um todo, baggage, very Isso, similar to Portuguese, baggage, bagagem, right? isso. Tem uma outra palavra que a gente pode usar também que é luggage, né? É um Uhum. pouquinho diferente, mas é uma possibilidade. Of course, yes. Mas tem uma boa notícia, que tanto baggage quanto luggage você pode usar bag. Right, yes, yes, yes. Bags. A gente fala da bagagem como um todo, porque às vezes a pessoa está levando um violão, está levando, right, equipamentos fotográficos, assim, que vão num case, numa roupagem especial, né, numa embalagem especial. Então, baggage. Também, ao receber o seu ticket, porque você vai chegar ali com a tua reservation Uhum. number, e vai pegar o seu ticket, right? Ali vai estar informando o teu boarding time. Boarding time é diferente do departure time. Então, boarding time, esse horário que você vai entrar no avião, que vão começar a chamar que você vai entrar. E o departure time, departure, que é a saída, né, essa partida, né, é um pouco mais para frente. Então, sempre ficar ligado à diferença do boarding time para o departure time, Very good. Very important. right? Hum. E daí a pessoa também vai te informar, your flight, seu voo, your flight leaves, sai, from gate 3, let's say, Uhum. right? Então que você vai sair, o seu avião vai sair ali do gate
three. Ok? Então são palavrinhas assim que a gente acaba ouvindo bastante lá. Você pode perguntar se ele está no horário ou atrasado, right? Isso. O que que a Uhum. gente pode usar nessa situação? Um, is my flight on time? Yes, então Yeah. você pode perguntar. Or is the flight delayed? Que é justamente o contrário, que não se ele está no horário certo, mas se ele está atrasado, né? Very good. Então, E essa são questão duas perguntas. das preposições, né? On time, no horário certo, no horário marcado, né? Que é diferente de in time. Mas on time, no horário certinho. Certo. Isso aí. E aí serve para tudo, né? Avião, trem, ônibus, aula, né? On time. Perfeito, isso mesmo. Very good. Aí deixamos as malas, vamos ali para o security check, Very right? good. A partir desse ponto já despedimos de todo mundo, se alguém foi lá te levar, porque desse ponto em diante são somente as pessoas que vão viajar que vão passar por ali. E aí a gente vai passar pelo raio-x, security check. Security check. Isso aí. Bom, aí eu acho que a gente pode dizer que é aqui que já começa a ficar um pouquinho mais difícil, né, Rê? Para quem já tá nervoso, aqui já começa. Mas uma coisa que a gente pode escutar quando tá passando por esse processo do raio-x, do security check, é que eles vão pedir, né? Então, please remove your belt, your coat, your shoes, your earrings, etc, etc. Então, please remove, e aí algum adereço que você esteja usando aí, né? Isso, relógios, né? E pode Isso, ser remove or take off, take off. Muito bem, right? Take off. isso. Que é a mesma coisa, né, Rê? Nesse caso. Exactly, exactly. Também é importante remove your laptop. Se você estiver levando um computador pessoal portátil, laptop. Engraçado que aqui no Brasil a gente fala muito notebook, né? Notebook ninguém fala, não. Né? Notebook. Mas para esses computadores pessoais é laptop, Isso. right? Laptop. Que a gente pensa que vai falar o notebook. E aí, Notebook, no caso, em inglês, seria o caderno, né, Rê? Então, por isso que eles vão pedir um laptop e não o notebook, né? A diferença aí. que eu acho genial, porque laptop, ou seja, aquilo que fica no teu colo, né? Pequeno laptop. Essas palavras do inglês que são uma junção daqui e dali, e que você às vezes pega e deve, você pode até não saber o que é, mas você sabe um pouco do vocabulário e junta ali Consegue aquelas. conectar as ideias, né, que formam a palavra. Eu adoro. Eu também, acho muito legal. Bom, você vai colocar os teus artigos que foram pedidos para tirar in a tray, right? Porque ela é uma caixinha, né? Tipo de uma caixinha assim para as coisas não caírem. Você pode colocar inside the tray. Geralmente a gente fala on a tray, né? Porque fica sobre. Mas ali você pode usar também in the tray, porque ele é um conteúdo fechadinho. Uso in ou on? Olha, uso que você lembrar ali na hora, porque Agora você usa que dá um jeito. nesse momento não tem problema nenhum. A comunicação, às vezes a gente fica tão preocupado em ser tão perfeito na hora de falar, eu não quero errar a preposição. Ai, meu pesadelo é preposição. Muitos alunos falam isso. A gente fala, não, mas a preposição, claro que a gente quer acertar, né? Mas ele é um conectivo, ele vai formar. O importante é você ter o teu vocabulário para você poder se expressar. E vai errar, claro, vamos errar. É sempre a nossa segunda, terceira língua. Quando a gente tem muito compromisso com a perfeição, a gente acaba não fazendo nem o bom. Vai no bom e vai melhorando. Né, Rê? Eu já errei, você já errou. Isso. Quem fala inglês há 20 mil anos já errou, tá tudo bem, gente. Não tem problema, não. E não é nem o já errou, a gente erra, né? Erra atualmente, sempre. Então,
percam esse compromisso com a perfeição, não precisa não. E daí a gente coloca essa tray, também vai passar num conveyor belt, right? Numa esteirinha rolante ali, porque vai passar dentro daquele corredor que seria o raio-x. Raio-x em inglês, você fala? X-ray. X-ray. Chique, né? Acho tão legal, X-ray. Muito parecido com o português, que é para não dar nenhum problema, né? Pra gente não ter Yes. dúvida. Nenhuma, né? Lembrando que o X em inglês é X-ray. Muito bem. Também vão perguntar, talvez, do you have any dangerous material in your baggage, right? Or Sim. hazardous material in your baggage? Porque existem certos elementos que a gente não pode voar, né? A título de segurança, Segurança. right? E Isso. Ou você mesmo, e você pode responder, né? Então, I don't have any liquids or any sharp objects in my baggage. Então, very good. Sharp objects, pontudos, pontiagudos, né? É muito importante ver isso também. E você já voluntariar essa informação também é bacana. Porque tem coisa que fica ali mesmo, viu? Você esqueceu e tal, já fica ali. Às vezes você tem a oportunidade de despachar, deles despacharem para você, e muitas vezes você tem que deixar ali, tchau. Nem na volta eu não te pego assim. Perdeu mesmo. Né? Uma coisa muito importante que eu acho que é uma diquinha bacana, tanto na ida quanto na volta, mais na volta, né? A gente acaba levando dinheiro em espécie e coloca às vezes numa bolsinha, aquele cinto, uhum. bolsa, sabe? Que a gente guarda ali às vezes o passaporte, o dinheiro, etc. Às vezes fica moeda ali. E essas moedas, quando você passa ali no X-ray, com esse cintinho, elas podem te dar problema. Eu já vi isso, né? A pessoa esqueceu, tá lá no Uhum. X-ray, tem vários X-rays agora que você não somente passa, você entra, aquela cabine passa como se Ah, fosse uma ressonância magnética, sei lá, né? Passa em frente e atrás, e às vezes aquela moedinha, às vezes não, se tiver, vai tocar. Então lembre-se de tirar também as moedas dos bolsos externos e internos para não passar por, né, alguma situação que seja complicadinha, né? uma dica bem legal, hein? Pois é, porque às vezes a gente esquece mesmo e daí, bom, então passamos no check-in, passamos no X-ray e agora vamos para o saguão, onde a gente vai ficar de olho no nosso flight, ali naqueles telões que falam, né? Departures and arrivals. E pode acontecer também de, além de departure or arrivals, estar lá escrito delayed, que a gente não gosta, mas às vezes tá. Que É é quando verdade. o seu voo tá atrasado, né? Aham, aham. Então, isso do delayed também pode estar lá escrito, também tem que lembrar dele, né? Olha ali, uma colega que está assistindo está falando, até papel no bolso mandam voltar e tirar. É, é desse jeito mesmo. Imagine a atenção para eles também, ter que cuidar da segurança nesse ponto, né? Então, se cada um de nós também pudermos auxiliar nisso, já fica mais tranquilo, porque a segurança no aeroporto, Né? é, aeroporto é uma terra de muita gente e de ninguém ao mesmo tempo. Então, Muita gente indo, muita gente voltando, então requer ali uma atenção deles mesmo. de todos nós. Bom, e daí você vai ter lá o teu telão, vai ter o departure, né? Então você vai procurar o teu flight ali. Uma das coisas importantes nesse momento é saber os numbers e alphabet letters. Right, Amanda? Uhum. Yes, yes, yes. E a gente pensa que isso é uma coisa, que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Mas às vezes a gente tem que até escutar o chamando, né? Então tem que saber os números, tem que saber falar o número, ou, por exemplo, se você estiver procurando o teu gate,
né, que eles te falaram lá no check-in, e quando você vai está esperando, né? Então, gate 3, gate 4, gate 29, brincadeira. Mas, assim, saber qual é o número que você está procurando, né? É muito importante, assim como as letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, etc. Isso mesmo, porque quando você está olhando no painel, tudo bem, você está vendo ali. Agora, Amanda lembrou de uma coisa muito importante, é quando você está ouvindo. Às vezes você está in the toilet e você ouve passengers, flight, ABC, number 4, 5, 6, 7, right? Então, é importante mesmo você saber esses numbers e já ficar falando na tua cabeça mesmo em inglês. Porque em qualquer lugar que você estiver, qualquer lugar, talvez não, mas em muitos lugares que você estiver no mundo inteiro, vai ser chamado in English também, né? Vai ter o idioma local e in English. Então, é importante você saber. Bom, se eu estou no voo LK2220, eu tenho que saber que LK2220 in English is LK2220. E é Right? aquilo que a gente falou já uma vez aqui, quando a gente se encontrou aqui, né, Rê? Que é aquilo de falar alto, né? Ai, vou ficar só na minha cabeça pensando, fala alto. Ninguém no aeroporto te conhece. Fala É, alto. É o K220. isso, porque a gente precisa estar atento nessa parte de ouvir também. Isso aí. Olhando as informações no painel, check the gate and the terminal, right? Então, observar o gate and terminal. Então, aeroportos muito grandes, eu falo que são como mãos, assim, tô tão pertinho que tinha mais para trás, né? Daqui é aeroporto, que tem como se as mãos fossem os terminals, right? E dentro dos terminals, os dedinhos são os gates, né? Dentro de um terminal tem vários gates. Então é importante, aeroportos bem grandões, eles às vezes até você tem que pegar um transporte dentro do aeroporto para se locomover até o teu gate, até o teu terminal. Então lembre-se da mão, né? O terminal e os Ok. gates, ok? Isso aí. Bom, então entramos, boarding time que a gente falou, né? Pode estar escrito ali na, na, na TV, na tela, na TV, né? O seu voo pode estar on time, tá? Não foi chamado ainda, mas a previsão é que ele chegue no Uhum. horário. Ele pode estar delayed, atrasado, delayed. Ele pode ter sido cancelled, Ah, very cancelled, good. Uhum. cancelado, right? E ele pode estar no boarding now, que é para entrar no Embarque. avião, embarcando, isso, obrigada. A pessoa fala inglês e esquece português. Aí também esquece o inglês, aí fica naquele limbo que não fala nem inglês nem o português. Isso mesmo. Então, boarding now significa, olha, já estamos embarcando, já estamos entrando, corre, porque a hora é agora. Corre, isso aí. Ó, sebo nas canelas. Chega nas canelas. Bom, daí voamos, Aí etc. Delícia. O que que vem? vem o alfândega, né? É, E aí a gente falou que quando começa o security check, começa a tensão ali, né? Pra quem já está nervoso. Mas aí chegando aqui que o bicho pega, né? Já tem toda aquele anseio, né, Rê? Então, tipo é, assim, meu Deus, será que vai dar tudo certo? é. E vai, Ah, tá? Vai dar tudo certo. dá tudo certo, graças a Deus. A gente tem muito, mas assim, infinitamente mais histórias de happy end do que de problemas no aeroporto. E se houver problemas, se houver contratempos, são contratempos, né? Não são grandes problemas, são coisas que a gente passa mesmo e tudo bem. Lembrando que essa parte da alfândega, às vezes um pouquinho antes, dentro do avião mesmo, você pode receber um formulário, a form, para colocar ali, preencher algumas informações sobre a tua, especialmente na volta, né? Se você está trazendo produtos que excedam o valor máximo,
né? A cota, né? Cota. Então você também tem que preencher. Na dúvida, não deixem de chamar o flight attendant, que é o comissário ou a comissária de bordo. In English, flight attendant, não tem essa diferença, feminino e masculino. Chamar para pedir ajuda para preencher, É, né, Amanda? pedir ajuda, né, Rê? Acho que é princípio básico, né? Ficou em dúvida, meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Ask for help, né? Então, Hum, pede ajuda ali. Sempre tem alguém que consiga te ajudar, então, ficou na dúvida, pergunta, né? isso. Geralmente, os flight attendants, não geralmente não, porque voo internacional, muitas vezes eles não falam o teu idioma, no nosso caso, português. Então, você pode usar, could you help me, please? Could you help me, please? E daí você vai também apontando ali qual é a sua dúvida, né? O importante é manter a calma e tal, ó, aqui. E no fim das contas, a gente consegue até estabelecer uma comunicação com algumas palavras básicas, né? Naquele momento. Vai. Daí a gente vai passar pela alfândega. Fala, Amanda. O que eu ia falar é sobre o nome da alfândega em inglês, né? Que a gente chama de customs. Então, alfândega customs. É um nome completamente diferente, então é importante a gente lembrar que a gente vai go through customs, que é passar ali pela alfândega, né? Isso. Um por um vai passando. Se você tiver em casal, muitas vezes você pode ir junto. Se você tiver com a família, pode ir junto. Se não for aquela família de 35 10. pessoas. Não, gente, né? Você passa com filhos, netos, etc., às vezes num pequeno grupo, sem dúvida alguma. É importante observar as questões de faixa, né? Não ultrapassar a faixa. Agora, em tempos de pandemia, manter distanciamento, portar a máscara adequadamente, né? To wear mask. Quando a gente fala colocar alguma coisa na gente, em português a gente fala usar a máscara, usar brincos. Em inglês é sempre wear, no sentido de vestir, né? Wear a mask, wear earrings, wear makeup, né? Até isso, né? To wear makeup, então a gente usa esse verbo adequado. Bom, enfim, a pessoa vai ali perguntar. Bom, já estou Vamos indo lá. lá para frente. O que normalmente perguntam ali quando você está passando pelo customs, né? Então, podem perguntar, for example, how many bags do you have? Então, how many bags do you have? E aí, de novo, entram os números, né? Que você vai ter que falar o número de bags que É, você tem. é, 1, 2, 3 bags. Ali, as perguntas, geralmente, quando você está passando pela polícia local, né? Pela segurança local, então, how many days are you staying? Aí tem. Uhum. How many days are you staying? Quantos dias você vai ficar? Do Isso. right? Ou talvez Fala. até how long, né, Rê? Ao invés de how many days, how long are you staying, né? Por quanto tempo você vai ficar? Então, Perfect. Vai perguntar se você podem perguntar se você está com a sua com seus tickets de ida e volta, right? Round ticket, né? A gente chama de round ticket, que é o bilhete de ida e de volta, passagens internacionais. uhum. Geralmente, salvo se estiver enganada, mas você compra sempre ida e volta, né? Também podem perguntar se você já sabe onde você vai ficar hospedado, né? Então, where are you staying? Are you staying at a hotel? Você vai ficar num hotel? What is the address? Yes, e daí de novo, hein? No address, saber os números, saber o endereço na ponta da língua. Claro, se for hotel e o nome do hotel. Mas é importante, I'm staying at my daughter's house, for example. Né? Vou ficar na casa da minha filha, my daughter's house, right? E aí, nesse caso, precisa saber certinho o endereço, né, Rê? Então,
street, number of the house and Uhum. everything. Uhum. É importante lembrar também que às vezes você vai passar pelo customs na conexão, nem é o seu destino final. Então pode ser que eles perguntam, where is your final destination? Where is your final destination? Né? Isso. E daí você também saber que esse final destination, às vezes você está só passando ali numa connection, então falar claramente os lugares. Aqui a Fátima, oi Fátima querida, sempre pergunta o endereço. Sim, sim. E a Márcia lembrou aqui Airbnb. Very good, girls. Nesses casos, exatamente, falar o endereço que pode ser um Airbnb, pode ser casa dos filhos, né, Fátima? É importante você ter isso. Ah, mas eu tenho que decorar? Não, você pode levar ali num papel. Olha, vou ficar aqui. I'm staying here. Né? Isso. Porque às vezes também é um endereço que a gente nem sabe pronunciar direito, né? Isso Porque não, mesmo. às vezes não está em inglês, você está em outro lugar completamente diferente. Então é legal Tem às vezes também, levar isso. porque eles perguntam, né, qual que é a sua final destination, mas também pode estar a pergunta de onde você está vindo. Então, where are you coming from? Né? E aí você vai falar, I'm coming from Brazil, etc. Então, ou voltando, sei lá, I'm coming from, enfim. Então, Perfect, pode come from. isso aí. Very, very good. Então são frasezinhas que às vezes a gente ouve ali e aí, não entendi. I'm sorry. Could you repeat, please? Could you repeat, please? E repetir e tentar compreender, right? Tem os fingertips também, né? Que agora a gente coloca ali os fingertips para a questão do visto, né? Para validar o teu passport, right? Yes. E aí aquela coisa. Outra pergunta super, super comum. What's the purpose of your trip? Muito bom. Acho que essa é uma das Right. mais importantes, né, Essa Rê? é, essa Muito é, importante. essa é batata. What's the purpose of your trip? Qual o propósito, qual a razão da sua viagem? Business or leisure? Right? Uhum. Business or leisure? E daí business a negócios, leisure, lazer, né? E I'm visiting my family, right? Or tourism, que é o leisure, right? Então a perguntinha que eles sempre vão fazer e muito simples de responder. Eu acho que é isso. Passamos ali. Vamos fazer o quê? Praticamente já passou aquela parte enjoadinha, né? De Voltou a passar. respirar, né, Rê? Já estamos mais tranquilos. Agora a festa vai efetivamente começar. Vamos retirar as malas, retirar as bagagens e entrar na cidade, no local que vocês estiverem indo. Então a gente vai numa baggage claim area. Baggage Uhum. claim, né? Aí. Claim é clamar, pedir, né? Claim. Fica meio estranho, mas a gente lembra do baggage. Baggage é onde a gente vai retirar. Aqui também vão passar as baggages naquele. Quais são as duas formas que a gente tem para falar do A gente pode chamar esteira rolante? de carousel, ou uma palavra que a gente já falou antes aqui, que é o conveyor belt. Então, podem ser essas duas opções para você falar, perguntar ou até ler, né? Uhum. Então, Yes, yes. Agora, pode ser que você tenha viajado com duas malas ou com uma mala e chegar lá yeah. I'm sorry, I have a missing bag, a missing baggage, missing, Hum. faltando, right? E- ou, né, você pode olhar e falar, I need to report a piece of baggage or a missing baggage. Uhum. Yeah. Or damaged. Damaged, very good. Porque não só perdida, ela pode estar danificada, né? Uhum. Isso Yeah. daí é muito comum, né? Damaged Yeah.
bag. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente nem reclama, porque olha, vou te falar, às vezes dá É um preguiça. trabalho? É, mas é importante, porque também na hora de você voar, quando você despachar as malas, se ela tiver algum probleminha, lá no check-in counter, eles vão pedir, ó, você tá vendo aqui, ó, que tá rachado? Dá um okzinho aqui que tá rachado. É justamente para nesse momento que você chegar lá, olha, veio quebrado, não, já estava, Já né? estava. É. Mas pode acontecer também. Mas é importante se você precisar preencher algum formulário, any form about missing luggage, né? Que é a bagagem extraviada, desaparecida, missing luggage or baggage, or damaged baggage or luggage, right? Que Yes. também você preenche um formulário. Sabe o que eu sempre faço, Amanda, e que muitas pessoas Hum, também sempre fazem? Quando a gente está indo para o aeroporto e tal, na hora do check-in, tirar uma foto da mala, ó, eu ia falar né? isso. É, Porque uma coisa que podem te perguntar, né, Rê, quando você vai falar sobre a sua missing luggage, damaged luggage, acho que damaged não, né, mas quando tá extraviada, eles podem te pedir para descrever. Então, can you describe your luggage? Can you describe your baggage? Por isso que a foto é muito efetiva, né? Então, vai te ajudar ali a descrever e já resolve o problema, né? sim, saber as cores, né? Porque preencher um O formulário com as tamanho, cores, o size, colors, size, big, small, exactly. With wheels, right? Wheels, yes, wheels, rodinhas, né? color. Aham. Sometimes, às vezes também vão perguntar the brand, porque às vezes quando é uma marca muito, que aparece muito grande, também ajuda na localização, né? The brand. Identificar. Então tudo isso. A fotinha eu acho assim, a dicona, tiro de frente, tiro de lado, porque ajuda muito na hora de preencher o formulário e pra gente também saber, porque às vezes a gente até esquece qual a mala que levou. Eu ia falar. Você fala, não, eu sei qual que é a minha mala. Chega lá na hora e fala, meu Deus, qual é a minha mala? Peguei aquela verdinha. Não, não pegou a verdinha, não. Por isso que eu não Primeiramente, acho não. na esteira, né? E mala preta, né, gente? Isso que eu acho assim que a gente tem que sair um pouco da mala preta, sabe? A diquinha também que eu deixo, porque o que tem de mala preta, e elas são tudo meio parecidas. Não sei se você também já está tresnoitado, e as malas ficam tudo meio parecidas. Então, vai na coloridona, né? Pega Sim. alguma cor, ou Também ri, aquela coisa hoje que é tipo uma roupa da mala, né? Que você veste assim. Ou também o claim tag, né? Que é aquela tagzinha. Se você colocar uma tag ali na tua baggage, pronto, já é também uma é, forma de identificar. colocar laços coloridos, né, aquele carnavalzão todo, mas eu garanto que na hora de você buscar ali, pegar naquele conveyor belt lotado, aeroporto cheio, você, como eu falei, que tresnoitado, que não dormiu direito Cansada. no voo, né, além de você identificar a sua muito mais facilmente, ninguém pega a sua também por distração, porque Uhum. né, deixar ali bem chamativa, bem carnavalesca, acaba ajudando. Entendi. Aqui, desculpe, a Fátima aqui também deu algumas dicas de lembrar quanto tempo vai ficar, né, que é importante também, que a gente falou ali, Aham. essas diquinhas de viagem. E depois que pegar, assim, how can I get in touch with you? Então, você teve um problema com a tua mala, a, a companhia, o representante da companhia aérea vai perguntar how can I get in touch with you? Como eu posso entrar em contato com Então, você, isso right? aí. E aí voltamos à estaca zero, né, Rê? Que é bom a gente saber the numbers again. Então, para você poder passar o teu número de telefone, então ter os números, ou, né, levar anotado o número de alguém que more no lugar que você É. está indo, todas Ou essas. antigamente a gente passava o número do hotel, o número do local onde a gente ficava. Hoje em dia com o WhatsApp é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Porque daí, em qualquer lugar, Aqui, né?
tendo um Wi-Fi, né, você Isso aí. consegue receber e enviar comunicações. Lembrando que, saindo aqui do Brasil, celulares do Brasil, 55. Esse é o código do Brasil, né? 5555. E então o teu DDD e então o teu telefone, porque o WhatsApp vai ser possivelmente a maneira mais fácil da companhia entrar em contato com você. Right? Isso aí. Eu acho que é isso. A ideia é só curtir, né, Amanda? Pronto, aí saiu, gente. Have Passou. fun. E vai que vai. Vai que vai, aproveitar, enjoy your trip. Aí vai pegar táxi, get the taxi, or the subway, or the Uber, right? Or Uhum. Ou você alugou um anything. carro, have a rental. Yeah, to rent a car. Isso tudo e muito mais dicas e informações a gente vai dar no nosso próximo mini curso de férias, né, Amanda? Yes! Ele vai ser no finalzinho de julho, ali, nos dias 26, 27 e 28 de julho, das 9 às 10h15. Muito bem, E a gente três vai falar dias. 3 dias. E a gente vai falar não só dessa parte do aeroporto, que é um pouco mais tensa, né, Rê, como a gente mesmo viu aqui, mas também algumas noções básicas de gramática, gramática basiquinha, pra gente se virar ali, né? Uhum. Vocabulário, rever essa parte do aeroporto, hotel, que mais, Rê? Restaurant. Restaurants, transportation. Aham. Dicas para você viajar mais independente, com um pouco mais de tranquilidade, para você realmente curtir. Right? Então vai ser no fim de julho, quais os dias mesmo, Amanda? 26, 27 e 28 de julho. É uma terça, uma quarta e uma quinta. Ótimo, 3 dias com dicas, informações, um mini curso. Prepare-se para a sua viagem. E que bom que a gente pode paulatinamente retornar às viagens agora internacionais, sempre com cuidado, com atenção, com zelo, mas aproveitar esses destinos, tantos destinos maravilhosos que estão esperando pela gente. Isso Ok, aí. Amanda? E se você tem mais de 50 anos, quer aprender inglês ou quer manter o seu inglês e melhorá-lo, aqui é o lugar certo, aqui na Tea Time, uma escola de inglês 100% online. Você pode estudar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Já imaginou que chique, Amanda? Tá? Estudar. Não teve a Fátima mesmo, a nossa aluna? Aham. E o tanto de aluno que tem que estar lá na França e, ai, deixa eu fazer minha aula aqui, tô na Espanha, vou entrar na aula. A Fátima estava Tá. nos States, né, Fátima? Assistiu a aula dos States. A Rejane assistiu do Canadá, que estava indo visitar o filho. Uhum. Assistiu Teve a ali. Mônica também, que assistiu do Canadá. Verdade. O Então pessoal é agora. muito viajador, viu? E botar o que está aprendendo né, Em em prática, casa né? em prática. Muito. Isso aí. Isso daí não Não tem tem preço. preço. Olha lá, a Fátima ficou 2 meses assistindo aula de lá. Ah, sensacional, né? Isso aí. Sensacional. Que Muito gostoso. legal. Então é isso, Amanda. Diga. Deixar o contato da escola, né, Rê? Para quem quiser mais informações, quem quiser falar com a gente. O WhatsApp da escola é 41 992 70 2601. De De novo. novo, 41 99 270 2601. Vai falar com a Mirelle ali na outra ponta, super atenciosa, super sorridente, com todas as informações que você precisar, porque aqui na nossa escola, quando você entra para uma outra família, para uma outra comunidade, aqui a gente aprende e estuda todo mundo junto. Faz Ok? grandes amigos. Sempre, isso é bom. Kisses, my darling, thank you very, very much. Obrigada a todo mundo que assistiu. Qualquer dúvida, obrigada, Fátima. Adoro a Tea Time. E a gente também A gente adora adora esses alunos. A Fátima é especial demais. fazer. Beijo para todo mundo aí e boas aulas. See you soon. Tá? Bye.